Introdução ao livro do profeta Abacuque. Pouco se sabe sobre Abacuque, a não ser que ele era da época de Jeremias e era um homem de fé vigorosa, profundamente apegado às tradições religiosas de Israel. A revelação que ele teve sobre a invasão babilônica em Israel mostra que Abacuque morava em Judá, perto do fim do reinado de Josias, no ano de 640 a 609 a.C. Essa profecia é geralmente datada um pouco antes ou depois da Batalha de Carquemins, no ano de 605, quando as forças egípcias, que tinham ido socorrer o último rei da Assíria, foram totalmente derrotadas pelos babilônios, comandados por Nabopolassar e Nabucodonosor, sendo perseguidas até a fronteira do Egito. Abacuque, assim como Jeremias, provavelmente viveu para ver o cumprimento inicial da sua profecia. Isso aconteceu quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios em 597 a.C. Os escritos de Abacuque têm a característica quase incomparável dos outros profetas, por não conter nenhuma sentença dirigida a Israel. Na verdade, Abacuque falava sempre com Deus. Ao contrário dos demais profetas, ele dialogava com Deus. Era um diálogo entre o profeta e Deus. Nos 2 primeiros capítulos, Abacuque discute com Deus a respeito de seus caminhos, que lhe parecem insondáveis, até mesmo injustos. Tendo recebido respostas, corresponde com uma bela confissão de fé. Isso acontece no capítulo 3. Esse relato de lutar com Deus não é apenas um fragmento de um diário particular de alguém, mas chegou ao domínio público e todo esse relato foi composto para Israel. Com certeza, representava a voz dos piedosos de Judá, que se esforçavam para compreender os caminhos de Deus. Assim como Abacuque, que tinha muitas dúvidas, lá também tinham muitos homens piedosos que queriam entender. E a resposta de Deus servia a todos os que compartilhavam das dúvidas que perturbavam também Abacuque. E a confissão desse profeta passou a ser uma expressão pública, como mostra todo o livro. Abacuque sentia-se perplexo, porque a iniquidade, as contendas e a opressão estava sempre aumentando em Judá, ao passo que, segundo parecia, Deus nada fazia a respeito. Deus não tomava nenhuma atitude, nenhuma ação que o profeta pudesse ver esperança. Quando Deus lhe informou que agiria por meio dos babilônios cruéis, o profeta só ficou mais e mais perplexo e disse: como poderia Deus, cujos olhos são tão puros que não suportam ver o mal, enviar essa nação tão má, tão iníqua, tão infiel, para executar juízo junto ao povo de Israel? E ele continuava dizendo: o povo de Israel, por mais problemáticos que sejam, eles são mais justos do que os babilônios. Mas Deus deixa claro que no fim o destruidor corrupto também será destruído. No fim, Abacuque aprende a confiar na providência divina e aguardar em espírito de adoração a intervenção de Deus na sua vida e na vida de todos os seus conterrâneos. O autor escreveu com clareza
e com muito sentimento, mas muito sentimento mesmo, tendo dirigido muitas expressões inesquecíveis. Uma delas se encontra no capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Na verdade, ele ouve de Deus essa expressão: o justo viverá pela fé. E ele recebe, compreende e guarda para si e depois espalha para os demais. Por isso, esse livro se tornou tão popular no período intertestamentário. E até um comentário completo sobre os seus 2 primeiros capítulos foi achado entre os rolos do Mar Morto. Esse livro pode ser esboçado da seguinte forma, em seis pontos principais. O primeiro seria o título do livro. O segundo, a primeira queixa de Abacuque para Deus. E a pergunta é: por que a iniquidade em Judá fica impune? Em seguida vem a resposta de Deus, dizendo: os babilônios castigarão Judá. Os babilônios vão cuidar disso. E Abacuque volta a se queixar diante de Deus e pergunta: como? Como, Senhor? Um Deus justo usa uma nação ímpia como a Babilônia para castigar uma nação mais justa que ela? E novamente temos a resposta de Deus a Abacuque, que diz: a Babilônia será castigada e a fé será recompensada. E aí é quando ele diz: o justo viverá pela fé. O justo caminhará, mesmo em meio às dificuldades, mas sempre confiando em Deus. E no final, no capítulo 3, nós temos a oração final, a oração de Abacuque. Depois de ele pedir manifestações da ira e da misericórdia de Deus, ele termina com essa confissão de confiança, de gozo, de fé em Deus. E nós vamos ler aqui o final do capítulo 3, onde nós encontramos esse belíssimo hino, um hino de louvor, um salmo, podemos dizer assim, no capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele continua dizendo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os das corças, como dos servos. Faz-me andar em lugares altos. Isso é muito bonito e é assim que termina o livro do profeta Abacuque.